tudo bem com vocês? Então, eu quero compartilhar um testemunho com todos vocês. E se você, antes de comentar, se você sentir de Deus me seguir lá no Instagram, fica à vontade, é Raquel Mariana 55. Então, eu me lembro desse testemunho, eu estava na casa de oração, lá nessa igreja onde eu congrego hoje, E estávamos em uma campanha de oração. E eu estava lá nesse período do meio-dia, Todo início do ano há uma campanha de oração de 40 dias, Então ali estava eu nesse dia e uma outra irmã lá na casa de oração. E eu estava lendo a palavra e começamos a orar e aquela irmã começou a contar seu testemunho. Ela disse que ela passou um momento na vida dela de muita prova, de muita luta, e estava tudo ruim, Ela perdeu o emprego, a filha dela estava no hospital, não estava no hospital, estava procurando se internar porque a filha dela estava muito mal e ela não conseguia uma vaga no hospital. Assim, as portas, os caminhos, estava tudo fechado, amada igreja, né? Tudo muito difícil e ela também não estava muito bem de saúde. E ali eu me lembro que ela compartilhando, estava só eu e ela, Eu ali ouvindo o testemunho dela e ela até se emocionou. Ela disse que naquele dia ela foi para a igreja e ela chegou lá naquela igreja, ela relatou que ela orou, ela pediu a Deus uma luz, uma orientação e ela chorou lá que Deus entrasse com providência na vida dela, porque ela não sabia o que ela ia fazer da vida dela, porque para Deus olhar para ela que ela não estava vendo, ela estava até assim, duvidando que Deus estava olhando para ela, ela não estava acreditando que Deus estava olhando para ela. Ela não estava mais crendo porque estava muito difícil. E ali, irmãs, ela compartilhando esse testemunho comigo, estava só eu e ela naquela casa de oração. E ali ela falou que ela saiu da igreja e ela veio andando pelo caminho, estava um sol forte. E ali ela disse, Eu me lembrei desse testemunho porque eu ouvi um outro testemunho parecido com esse uns dias desses. Eu lembrei desse que eu estou aqui contando para vocês. E ela disse que ela estava andando, E tem uma loja aqui de materiais de construção muito conhecida, Que é a Pátria Unida. Aí ela estava comentando que ela estava ligada com Deus e pedindo a Deus uma solução, quando de repente, irmãs, em frente a essa loja tem uma calçada, onde os carros ficam até estacionados. E ela disse que em frente a essa loja ela viu um olho no céu. Um olho enorme, um olho grande, um olho que ela não sabe nem precisar. E a oração que ela tinha feito há minutos atrás lá na igreja, que a igreja, essa Pátria Unida é caminho da igreja. E ela disse que a oração que ela fez lá na casa de oração era que se Deus não estivesse olhando para ela, olha para mim, Senhor, olha, será que o Senhor não está vendo? E ela disse que ela caminhando ali, irmãs, apareceu um olho no céu, um olho grande, um olho enorme, olhando para ela caminhando. E ela disse que quando ela viu aquele olho, ela disse que ela teve que se dobrar em joelho na calçada e começou a chorar, porque era uma glória muito grande. Era um olho, ela disse que era um olho muito grande. E ali ela chorou, se emocionou, porque ela viu que era o olho de Deus olhando para ela. E ali ela chorou, se emocionou. Eu não sei nem se você vai acreditar nisso. Mas ali ela falou, que a partir daquele dia que ela viu aquele olho grande, enorme, assim no céu, olhando para ela, que ela na rua, ela nem se importou com as pessoas que estavam olhando para ela. Ela simplesmente, ela teve temor de Deus e se ajoelhou ali na rua, não estava preocupada com os olhares alheios. E ali ela disse que a partir daquele dia, irmãs, as coisas começaram a mudar. A filha dela conseguiu uma vaga no hospital para se internar, ela começou a trabalhar.
arrumou lá um algo para fazer, para receber, né, financeiramente um valor, né, um dinheiro. E ali ela viu a saúde dela também melhorar. E ela viu verdadeiramente, né, que Deus ouviu e estava contemplando ela naquela situação. Então ali, isso já tem também uns anos, né? Isso tem uns 3, 4 anos, né? E eu, de vez em quando, eu lembro desse testemunho. E, e esses dias, né? Foi ontem de ontem, eu ouvi um testemunho de uma jovem, ela compartilhando sobre um testemunho muito parecido com esse. Eu me lembrei desse testemunho. Essa jovem, ela dizia que ela tinha 15 anos, né? Ela era adolescente e ela fazia aquela oração rápida de adolescente, né? Na beirada da sua cama, antes de dormir, orava rápido: Senhor, eu oro a Ti, me guarda e eu já vou dormir e tal. E ela disse que um dia ela cansou dela fazer essa oração, porque para ela era como se fosse um ritual, essa jovem, né? Adolescente falando. Ela ficou pensando: será que Deus está ouvindo essa minha oração? Mas essa minha oração, será que Deus está ouvindo? E ali, irmãs, ela disse que uma bela noite ela falou assim: ah, Senhor, eu não vou ficar mais orando a Ti não, porque eu faço aqui a minha oração, certamente esse vídeo tem endereço certo, compartilhe. E ali ela falou assim, eu não vou ficar aqui fazendo essa oração simples. Ó, Senhor, eu não vou orar mais não, porque eu acho que o Senhor não está ouvindo essa minha oração. E ela deitou e dormiu e não orou mais. Passou uns dias, ela não orou. E aí um belo dia ela disse que ela sonhou, né, essa adolescente. Ela disse que ela sonhou que ela saía da casa dela, ia para a calçada, e na calçada tinha um vizinho, e um vizinho até que é ateu, que não crê em Deus. O vizinho estava do outro lado da rua. Ela disse que ela viu um ouvido gigante no céu. Um ouvido, né, essa forma, né, que nós temos de orelha, gigante no céu. Ela disse que ela vê esse ouvido gigante no céu e ela falava: Senhor, o Senhor está ouvindo, o Senhor ouve todas as orações. E ela disse que ela queria chamar esse vizinho para perguntar a ele se ele estava vendo também esse ouvido assim no céu. E ali Deus falou: minha serva, minha filha, eu ouço todas as orações. E não chama esse vizinho porque ele não vai crer nesse mistério, ele não crê em mim. Mas eu estou atento, ouvindo todas as orações. Então, irmãs, Deus ouve as orações. Deus ouve orações rápidas, orações curtas, orações longas, orações de emergência. Deus ouve, né? Todas as orações, né? Em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Deus, Ele ouve as nossas orações. Permaneça. Deus abençoe. Paz.